Bom, boa tarde, gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Rafael Souza, eu trabalho na TI do TRT, lá no Prédio do Milênio, e eu entrei aqui em 2015. Por sorte, já falei isso uma vez, por sorte eu entrei já na maior greve, todo mundo fala, que o servidor público federal já tinha feito, né? E com um mês de casa, com um mês de posse, eu já aderi à greve, participei, acredito, ativamente. E fazendo esse retrospecto de 2015, 2016 e agora 2017, a gente começa com uma maior greve do Serviço Público Federal, do Judiciário. Em 2016, a gente vê um golpe parlamentar, midiático, sendo aplicado no Brasil, que é o que eu considero que foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Um golpe porque não há pressupostos jurídicos, e sim, em todo momento na discussão eram colocados pressupostos políticos para se tirar uma presidente democraticamente eleita. Economia mal não é motivo para tirar uma pessoa que foi democraticamente eleita. Então, partindo desse pressuposto, considera-se golpe. Dentro da ideia de um golpe que aconteceu no ano de 2016, o vice-presidente, o Michel Temer, agora o presidente, ele passou a ter um cheque em branco para fazer definitivamente o ajuste fiscal que eu, de certa forma, acho que a Dilma Rousseff já tinha começado a fazer de certa forma. Mas o Michel Temer ele tem um cheque em branco para fazer esse ajuste, que vem na PEC 241, agora na reforma da Previdência que a gente está encarando, e também no projeto de terceirização. Isso aí é uma sinalização para o mercado de que a prioridade agora desse governo não é o trabalhador, não são direitos. A prioridade agora é pagar os juros da dívida. Essa sinalização ela é bem clara e é o que eles pensam que vai fazer a economia voltar a crescer, que vai fazer os investimentos voltarem ao país, certo? Gente, eu fiz só essa introdução para explicar o seguinte, eu sou Rafael, entrei em 2015 e nós estamos aqui nesse congresso como servidores, mas também como participantes de um coletivo denominado Judiciário Progressista e de Luta, que se juntou, se reuniu justamente com essa ideia de reunir pessoas do Judiciário do Judiciário que tenham essa ideia progressista, obrigado, que consideram que em 2016 houve um golpe no país, justamente para tentarmos, dentro de uma categoria que, apesar de ter um congresso tão importante quanto esse, nós sabemos que é uma categoria extremamente conservadora. Então, partindo desses dois pressupostos, de que a categoria é conservadora e a conjuntura do Brasil, nos reunimos para justamente reunir progressistas em torno de combater esse conservadorismo da categoria, de fazer a luta. Nos organizamos com esse pressuposto e no ano passado participamos do Congrejuf, lá em Santa Catarina. Nesse coletivo nós conseguimos propor uma tese lá no Congrejuf, tendo como esses princípios de que houve um golpe, e entre outras sugestões para a prática sindical. E fizemos nossa tese coletiva a várias mãos. Então foi um processo de construção muito interessante, que realmente gera um aprendizado coletivo. E dentro dessa proposta do coletivo, nós destacamos que é percebido, o Marcelo elencou isso também, que existe atualmente, agora não, né, mas existia até 2016, uma polarização na categoria de cotistas e não cotistas. E essa polarização, até porque já não tem mais o PT no governo, ela não é benéfica, ela não acrescenta em nada a nossa luta, e propomos uma nova polarização, efetivamente, como o Tarcísio falou, na mesma base do que o Tarcísio falou, tem o partido do ajuste e o partido do não ajuste. Vamos agora polarizar, se é que tem que polarizar, entre progressistas, que estão no partido do não ajuste, e conservadores, que estão no partido do ajuste fiscal, certo? Vou passar para o Thiago, que ele vai continuar aqui, gente. Obrigado. 5 minutos, Thiago. Gente, boa tarde.
Dando continuidade, só que a tese, como o Rafa falou, é uma tese coletiva, né? Vem sendo construída há muito tempo, então até retificando, a tese não é a tese do Tiago, mas a tese de 71 pessoas da base do Sintrajude que assinaram a tese, leram a tese, concordaram com a tese e participaram de uma certa forma da discussão, né? Além dessa questão que o Rafa comentou, da caracterização do momento do impeachment, a gente acaba se caracterizando também como um coletivo que é anti-neoliberal, e para isso é importante para nós dentro do sindicalismo serviço público, porque você ser neoliberal e ser sindicalista no serviço público é uma contradição em termos, né? Objetivamente falando, você diminuir o papel do Estado, diminuir o papel da Justiça do Trabalho e reivindicar um sindicalismo classista, para nós é uma contradição que é insolúvel. Então a gente se caracteriza dessa maneira. Do ponto de vista sindical, aí tem algumas caracterizações. Uma, autonomia e independência em relação aos governos, aos partidos, e para a gente fortalecer a luta. Eu acho que a gente teve um exemplo pedagógico em 2015. Na maioria do nosso coletivo, apesar de ter uma diferença ideológica grande, a gente votou, né, na Dilma em 2014, mas fizemos a maior greve em 2015, né, onde, por exemplo, eu trabalhava, o índice de greve era de 97%. Então, às vezes, a gente vê muitas bravatas, né, muita gente que acaba querendo falar a verdade para os outros, mas você vai ver a pedagogia do exemplo, a prática como critério da verdade, como diziam os mais antigos, e aí você vai ver que aonde a pessoa trabalha não tem lastro, né, o que ela fala, não tem lastro na realidade. Então, de 260 a 253 em greve. Então, isso se caracteriza com autonomia e independência. Mesmo tendo votado na Dilma em 2014, nós nos empenhamos para em 2015 fazer e contribuir nesse processo, né, participar dele na maior greve do judiciário. Uma segunda questão é a autossustentação do nosso coletivo. Nós entendemos que política não tem cafezinho de graça. Então, se você recebe dinheiro de fora do seu grupo coletivo, você está se vinculando, seja ao sindicato que te contribui financeiramente, seja ao partido que te contribui financeiramente, seja a qualquer entidade que contribui. Então, nós defendemos a autossustentação do nosso coletivo, do ponto de vista que nós cotizamos e cotizaremos os nossos processos, as nossas faixas, eventuais camisetas, documentos e tudo mais, e acho que essa tem que ser uma linha para o sindicalismo, né? É um erro você pedir dinheiro para o sindicato e, claro, que depois vai ter uma troca, não existe relação diferente. Para vocês terem uma ideia, no Sintrajuf, teve as eleições recentemente e o nosso sindicato Sintrajude doou R$19 mil para a luta Sintrajuf. É claro que tem relações de vínculos depois, posteriormente, né? Provavelmente no próximo processo eleitoral é o Sintrajuf que doa para o luta aqui. Então, a gente tem como defesa esse processo, isso daí tem um recibo, depois a gente pode fazer um grupo de WhatsApp e passar. Um terceiro ponto é o não aparelhamento sindical, né? O aparelhamento sindical, ele é uma prática, infelizmente, de vários setores, várias forças políticas na categoria, que querem pegar do seu coletivo a sua ideologia e passar politicamente para o sindicato, passar financeiramente para as instituições que regem o sindicato. Nós defendemos um método de controle disso, né? Que a diretoria executiva não tenha cheque em branco para fazer doações financeiras ou para fazer mesmo alguns posicionamentos políticos, que sempre passe para o processo de conselho de base ou de assembleia para se decidir sobre esses temas, que é um tema que é um dinheiro coletivo, é um dinheiro entre aspas público e que precisa ser referendado por processos de conselho de base e de assembleia permanentemente, né? Uma outra coisa que a crítica que a gente tem é contra a exclusividade das campanhas salariais, né? A gente vê o nosso sindicato, infelizmente, há muito tempo, só fala em dinheiro, só fala em salário e acaba se esquecendo do cotidiano, às vezes, das condições de trabalho, da saúde do trabalhador, dos oficiais de justiça, como acabam trabalhando no dia a dia, enfim, de fazer um debate um pouco mais amplo de carreira. 9 minutos. De debate. Então, por isso, somos contrários. E, por fim, para finalizar, com relação à democratização da máquina sindical. O nosso entendimento, a nossa avaliação é que o nosso sindicato atualmente ele tem muita forma e pouca legitimidade. Então você faz uma assembleia que formalmente está correta, né, que formalmente tem os seus procedimentos, mas que na prática são 50 pessoas decidindo por 17 mil. Né? E aí a gente precisa ampliar esse processo de legitimidade junto à categoria, de ausência de legitimidade. Essa ausência de legitimidade tem um objetivo, que para aparelhar o sindicato é muito mais fácil você aparelhar com poucos do que aparelhar com muitos. Né? Então isso não está... Então o objetivo, assim, o que a gente propõe é retomar o sindicato, fazer um processo da base pela base,
retomar o processo do interior, retomar os fóruns não centrais, pensar em subsedes no interior. 2, pensar nas assembleias setoriais não apenas como consultivas, mas como deliberativas, num processo de consultar os espaços deslocados no interior, para que não haja injustiça. A gente vê gente de Bauru, Presidente Prudente, quer dizer, tem que vir até São Paulo para decidir, para concluir, e sendo que a pessoa de São Paulo demora às vezes 10 minutos. Então, fazer um processo de assembleias setoriais que sejam também deliberativas. E para finalizar, também pensar um pouco na tecnologia, né? Quer dizer, essas transmissões online, por que não fazer algumas assembleias, mais prestação de contas, mais atas, mais contribuição associativa. E a gente faz um chamado, aí pensar um pouco nesse processo de contribuição associativa que a gente iniciou. E a gente faz um chamado à unidade, né? A eleição do sindicato está aí, daqui a 2, 3 meses, mais ou menos, e a gente tem um entendimento que, diante dos ataques e diante da caracterização que é o governo Temer, a gente tem que estar unido, né? Dentro de uma pluralidade de ideologias, dentro de uma pluralidade de formas de pensar, mas que se a gente se dividir para isso, quem se beneficia é o governo Temer, quem se beneficia vai ser as administrações dos tribunais, e é isso que a gente não quer. Então a gente faz um chamado à unidade a todo o campo político que está presente aqui, e todo o campo político que não está presente aqui, para que a gente faça um processo rico de unidade, ver os pontos comuns, para que a gente faça da próxima gestão uma gestão mais plural e a melhor gestão possível para a luta da categoria. Obrigado. Obrigado, Thiago. Agora